Boa noite. Como vocês sabem, o pastor Mauro ainda está se recuperando, ele teve Covid, ficou bom da Covid, mas teve consequências e ainda está em recuperação. Então, continuemos orando pela saúde dele e também de todos os outros irmãos que estejam enfrentando as dificuldades na área de saúde e, evidentemente, outras dificuldades também. Mas vamos então orar ao nosso Deus, pedir que Ele nos abençoe na transmissão dessa mensagem baseada na palavra dEle. Oremos então. Santo Deus, muito obrigado por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Tu és um Deus maravilhoso, como nós Te adoramos aqui agora, de uma forma tão limitada por causa das nossas limitações, mas ao mesmo tempo são sublimes as verdades que são entoadas, é sublime o ato da adoração, nós mal podemos entender o que está envolvido nisso. Se nós entendêssemos, nós louvaríamos melhor ainda. Mas um dia nós vamos Te louvar vendo face a face e vai ser maravilhoso. E nós Te pedimos que cada vez mais nós Te adoremos de todo o coração aqui, como temos visto ocorrendo nessa igreja. Obrigado por isso, porque Tu tens nos abençoado com um louvor que eu entendo cada vez mais forte. Muito obrigado por isso, e que Tu nos continue abençoando nisso. E agora, quanto à mensagem, capacita-me na transmissão dela, que eu transmita com fidelidade, fluência, santidade, exatamente aquilo que Tu queres que seja dito. E edifica a todos nós. Em nome de Cristo, Te agradecemos de antemão. Amém. Já pensaram se alguém chega para você e diz que leu o seu nome escrito em algum lugar, e você nem conhece a pessoa, e você diz, deve ter sido em alguma rede social, escreveram meu nome por aí e tal, e diz, escreveram o seu nome e disseram algumas coisas que você tem feito. Aí você pergunta, foi numa rede social? Não, foi num livro. Um livro? Foi, um livro escrito mesmo, eu li seu nome lá. Mas não pode, alguém escreveu sobre mim, deve ter sido, alguém incluiu alguma informação minha num livro, deve ter sido algo recente. E quando a pessoa vai checar, não, esse livro foi escrito em 1880. Espera aí, você está brincando. Isso foi mais de 100 anos antes de eu nascer. Como é que podem ter escrito meu nome em algo que eu faria 100 anos antes de eu nascer? Bom, isso parece uma coisa meio irreal e, de fato, para os nossos dias seria. Mas o personagem que nós vamos enfocar isso está totalmente ligado com isso, porque ele foi mencionado por nome mais de 100 anos antes, em torno de 100 anos antes dele nascer. Mas ele foi registrado escrito, o nome dele, e algo muito importante que ele faria. Será que vocês sabem de que eu estou falando? Vamos para Isaías 44. Isaías 44. E antes de nós lermos alguns versículos, um pequeno comentário aqui do contexto. Isaías é o considerado o mais messiânico dos profetas do Antigo Testamento, porque foi o que tudo indica, mais escreveu sobre Cristo. E a profecia dele é belíssima. Ele fala muita coisa sobre o povo dos dias dele, que o povo estava ruim, estava em decadência. Ele profetizou mais para a parte sul do reino, Judá, a capital Jerusalém. Aliás, nos dias dele, o reino do norte, chamado Israel, capital Samaria, foi levado pelos assírios e nunca mais voltou em bloco, em massa. Então, nos dias de Isaías, o povo foi levado, ele falou sobre isso, mas ele falou também sobre coisas que aconteceriam com a parte sul, que restou ali na terra. A parte sul, como falei, chamada de Judá. Então, ele profetizou muita coisa acerca de Judá e do povo todo. Algumas coisas aconteceram historicamente, mas muitas delas foram tão grandiosas, as descrições, que não podem ter acontecido, são futuras. Okay? E nessa parte do livro, nesse contexto aqui, que estamos no finalzinho do 44 para um pedaço do 45, é uma seção em que transbordam bênçãos, ou seja, promessas de bênçãos, que no meio de algumas repreensões, emergem ali algumas promessas maravilhosas de restauração, e é o caso aqui, tá bom? Então, vamos ler uns versículos um pouquinho antes do nosso texto, para nós nos contextualizarmos aqui. Ele vem falando da grandeza de Deus, aliás, interessante como até os cânticos que entoamos apontam nessa direção também. Grande é o Senhor, olha o que Ele faz no céu, na terra, coisas maravilhosas. E tem tudo a ver com o que o Isaías vem dizendo acerca de Deus, ou melhor, Deus vem dizendo ao povo através de Isaías. Olha o que ele vem dizendo aqui, por exemplo, no versículo 26. Estou pegando no meio de um contexto, mas é a base do que nós vamos comentar aqui, tá? Isaías 44, 26, olha que Deus diz quem Ele é. Eu confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Digo a respeito de Jerusalém, ela será habitada, e a respeito das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Curiosidade aqui, nessa época que Isaías escreveu, Jerusalém não estava desabitada, estava acontecendo normalmente a vida do dia a dia lá,
e o templo estava construído. A adoração no templo, os sacrifícios estavam acontecendo. Então, isso aqui já é uma profecia de algo que ia acontecer depois da destruição. Talvez o ouvinte de Isaías pudesse até estranhar, Jerusalém será habitada, mas ela é habitada hoje. Mas ela iria se tornar desabitada para depois ser reabitada. O templo está acontecendo, mas ele vai ser destruído para depois ser reconstruído. Então, é uma profecia de longo alcance aqui. Mas seja como for, Deus está dizendo, eu cumpro as palavras que estão registradas nas minhas escrituras, e Jerusalém, apesar de implícito, vai ser destruída, mas vai voltar. Então, no versículo 27, ele diz, digo a profundeza do mar, seque, e eu secarei os seus rios, ou seja, é um Deus que domina não só as circunstâncias externas, mas a própria natureza em si está nas mãos deles. Eu seco o mar, eu seco os rios. E, aliás, não precisa ser muito criativo para lembrar de um evento importantíssimo que essa imagem evoca. Isso parece uma linguagem poética, literal. Ele seca o mar, é maneira de dizer. É poética, é figurado. Aparentemente sim, mas ele fez literalmente isso. E qualquer judeu bem instruído lembraria, ele realmente, de fato, secou o mar. E abriu o rio, quer dizer, secou o rio também, em termos, para que nós pudéssemos sair do Egito e chegar em Canaã séculos antes de Isaías. Então, interessante que uma coisa tão grandiosa foi literal no caso de Deus cuidando com o seu povo. Ele realmente secou o mar, ele realmente secou o rio para viabilizar do Egito para Canaã, que eles fossem para lá séculos antes de Isaías, uns 700 anos antes, mais ou menos. Mas seja como for, ele diz aqui, e agora começa a entrar o nosso texto, versículo 28. Eu digo a respeito de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo seus alicerces serão lançados. Ele repete a informação sobre o templo, sobre Jerusalém, e apresenta o nosso personagem, que ele chama de Ciro. É a versão em português, o hebraico tem outra palavra, mas que é Ciro, o personagem histórico, um rei medo-persa, historicamente mais do que comprovado, e ele está sendo mencionado aqui por Isaías mais de 100 anos antes dele nascer. Impressionante essa profecia, raríssima nas Escrituras, um personagem ser mencionado por nome, muito tempo antes dele sequer nascer. Aí ele continua aqui falando sobre Ciro aqui, o rei medo-persa. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante dele os portões, que não se fecharão. Eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Alguns comentários até aqui. Apesar de que esse rei é um rei pagão, um rei ímpio, era idólatra, ele tinha adoração bem diferente da do Deus vivo, mas apesar disso, vocês notaram 2 termos que Deus tem usado acerca de Ciro até aqui? 2 que ele usou, até aqui nesses poucos versículos que nós lemos. Primeiro deles, ele diz, no versículo 28, ele já começa dizendo algo acerca de Ciro. Ele é o quê? Meu pastor, quer dizer, meu pastor, o pastor que pertence a mim, a ideia é essa, é um pastor que eu designei. Pastor? Ciro? Pois é, por que será? Vamos comentar isso. E no versículo 1, o que ele diz acerca de Ciro? Ungido. O que é ungido? Literalmente ungido, já tenho comentado aqui, é quando alguém derrama óleo na cabeça de outro e esse outro está sendo consagrado para uma missão. O que é ungido? É a pessoa a quem Deus designou para uma determinada tarefa e o equipou. E a unção é um ato simbólico de dizer que ele está sendo chamado por Deus para aquilo. Inclusive, aponta para o Espírito Santo descendo sobre alguém, capacitando. Então, ungido é isso. Mais uma curiosidade, você sabe qual é a palavra original para ungido aqui? Messias, Mashiach no hebraico. Ou seja, você é meu Mashiach, meu Messias. Ciro sendo chamado de Messias? Literalmente está sendo chamado. E é curioso, eu acho que é o único pagão, o único incrédulo na Bíblia inteira que é chamado de Messias dessa forma. Mas Deus está chamando de Ciro assim. E ele continua dizendo, eu abri as portas para ti, eu vou submeter nações, vou submeter reis, eu vou adiante de ti. Ele diz aqui, eu vou endireitar caminhos tortuosos, o que é isso? Linguagem figurada no sentido, aqui é uma linguagem figurada. A ideia é que, evidentemente, para Ciro, Medo-Persa, conquistar outras nações, como ele de fato fez, e o grande império persa, também chamado de Império Aquemênida, os motivos é outro assunto, mas é a mesma coisa. Mas esse grande império, que foi um dos maiores impérios que já existiu,
que começou com Ciro. Ele foi o fundador desse império. E ele teve que andar muitos milhares de quilômetros para poder conquistar todos esses locais pessoalmente. E imagine a geografia que ele teve, dos locais que ele teve que percorrer, montanhas, em vales, etc, etc. Mas aí o que Deus está dizendo é que eu vou viabilizar. Pronto, pode ir. Onde você andar, eu vou como que aplainar simbolicamente o terreno. Vai ficar tudo tranquilo. Você vai chegar lá. Eu vou fazer com que dê certo. A ideia seria mais ou menos essa. Ele ia viabilizar para que tudo acontecesse. E ele diz, quebrarei portões de bronze. Literalmente aqui eu entendo que ele... Para invadir novos reinos, ele teve que literalmente invadir portões e entrar lá. Versículo 3 tem mais promessas aqui que Deus faz para Ciro. Diz assim, darei a você, eu estou em Isaías 45, 3, darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo seu nome. Fala de tesouros aqui. E Ciro conquistou nações riquíssimas. Aliás, talvez duas das maiores nações que ele conquistou foi o Império ali na Ásia Menor, o rei da Lídia, o Império da Lídia. A capital era Sardes, que até hoje nós conhecemos a cidade de Sardes por ser uma das cidades que depois, séculos depois, recebeu uma das cartas de Apocalipse. Mas é só uma curiosidade. Seja como for, havia um reino riquíssimo, que ele conquistou. Aliás, a própria Média ele conquistou. Ele é persa, conquistou a Média, que ficava logo acima, e ficou o Império Medo-Persa. Ele tinha sangue Meda e sangue persa, mas ele conquistou a parte de cima, já ficou o Império Maior. Conquistou a Lídia, império riquíssimo, e depois a Babilônia, que aí era mais rica ainda. Então, foram muitos tesouros literais que Deus deu aos pés de Ciro. Olha a soberania dele aqui, fazendo isso. Mas olha interessante que tudo isso, num certo sentido, há um propósito. Entre os propósitos, Deus diz aqui no versículo 3, qual é? Na segunda metade do versículo 3. Para que saibas que eu sou o Senhor, Javé, o nome próprio dele. Eu sou Deus, eu estou fazendo tudo isso para que você me conheça, entre outros motivos também, mas para que tu me conheças e que te chame pelo teu nome. Aliás, um século antes dele nascer, já estava chamando pelo nome. Versículo 4, olha agora uma informação importantíssima que mostra outro motivo pelo qual Deus fez tudo isso. Versículo 4, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu o chamei pelo seu nome e lhe dei um título de honra, mesmo que você não me conheça. Opa, já tem outra motivação aqui, por que Deus está fazendo isso? Por causa do meu povo Israel. Israel e Jacó são usados intercambiavelmente, que é isso? Usa os dois nomes com absolutamente o mesmo sentido. Israel é Jacó. Né? Então, por causa de Jacó, que é meu servo, de Israel, que é meu escolhido, eu levantei você, em outras palavras, e chamei teu nome. Na sua versão tem, eu lhe dei um sobrenome, salvo engano, na atualizada, né? E coloquei um sobrenome. Na nova atualizada, ele interpreta de uma forma que eu acho que até melhor o sentido. Eu lhe dei um título de honra. A ideia é que Deus deu um nome honorífico, um nome que honra mais ainda a Ciro. Não sabemos o que é isso. Alguns acham que são os termos que ele usa aqui, pastor e ungido. Eu penso pessoalmente que pode ser o nome pelo qual ele ficou conhecido, Ciro o Grande. Ele não foi o único imperador chamado de o Grande. Vários outros, Alexandre o Grande, Herodes o Grande, mas não foram todos. E, pessoalmente, eu acho que pode ser uma referência a isso. Ele vai ser tão grande que no nome dele, pelo qual é conhecido, é Ciro o Grande. Só uma curiosidade aqui. Agora, é que ele diz, mesmo que você não me conheça. Deus sabia que Ciro não conhecia a ele próprio, não era um crente. Versículo 5 e 6, Deus vai repetir a informação aqui umas 3 vezes. Olha como Deus é enfático, repetindo basicamente a mesma coisa nesses 2 versículos. Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu o cingirei, mesmo que você não me conheça, para que se saiba, desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. É evidente, qual é a informação que ele repete 3 vezes aqui, basicamente com os mesmos termos, e ainda uma 4ª vez com outros termos. Ele é único, não há outro Deus. Isso era ao contrário do que todas as nações praticamente criam. Aliás, o próprio Ciro, a religião predominante ali, era uma espécie de dualismo. O que é isso? O bem e o mal que estão em pé de igualdade, o dualismo é isso. O mundo é regido por 2 forças, uma boa e uma ruim. Há uma entidade boa, uma entidade ruim.
mas estão em pé de igualdade, numa luta real para ver quem ganha. Não é assim que acontece de verdade. Não há uma luta entre Deus e o diabo no sentido de que os dois estão em pé de igualdade e vamos ver quem ganha. Nunca. Deus é infinitamente superior. É verdade que é uma batalha, há uma oposição, mas nunca no sentido de que é uma batalha real em que há a possibilidade de Deus perder. Nunca. Deus é soberano e tudo aquilo que o diabo faz, que Satanás faz, é completamente embaixo da soberania de Deus. Então isso está longe do dualismo, que era o que predominava aqui entre os persas. Ou seja, esqueça, não é assim, não. Eu sou único, não há ninguém igual a mim. É o que ele diz. Ok? E, interessante, eu o cingirei. O que é cingir? A ideia de armar, de equipar. Eu vou equipar, vou qualificar, capacitar você para esse grande avanço aí, mundial aí. Né? Mesmo que você não me conheça, repete aqui a informação, eu acabei de ler, e ele tinha dito que um dos propósitos pelos quais ele faria isso, para que era? Um foi por amor, por causa do povo dele, outro, para que você me conheça, mas aqui ele disse outra coisa, o quê? Um ponto além, para que todos me conheçam. Do nascimento do sol até o ocaso, ou seja, em outras palavras, o mundo todo, para que me conheçam. Ou seja, através do que Ciro faria, o mundo todo ia tomar conhecimento e ia saber, Deus fez isso. Então, Deus usaria Ciro para fazer algo tão grandioso que o mundo todo ia saber o que foi que aconteceu, uma coisa tão inusitada que aconteceu. Deus agiu, pronto. Então, Deus está dizendo que queria que o mundo todo o conhecesse, através do que ia fazer. E o versículo 7 vai ser o último do nosso texto, diz uma frase que é muito intrigante. Diz assim, eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio, na versão atualizada tem o mal, na minha, que é a nova atualizada, crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Alguns ficam até um pouco incomodados, quer dizer que Deus cria o mal? Olha, a palavra traduzida para mal pode significar mal? Pode, é correta a tradução, porém ela pode ter o sentido de problemas, de conflito, de coisas desagradáveis acontecendo, de desastres, calamidades, pode ter esse sentido, e é claro que é o sentido aqui. Deus não cria o mal no sentido intrínseco do que é mal, ele não é o criador do mal em si, ele criou condições do mal acontecer, mas ele não é o responsável pelo mal em si, é soberano, mas não é ele que causa, ele não se alegra, ele odeia o mal. Mas então seria contraditório dizer que ele cria o mal da mesma forma que ele cria o bem. Não é nesse sentido. Ele cria situações muito desagradáveis, ele cria adversidades, ou seja, vem dele. Tá? Ou seja, ele cria paz, shalom, todo mundo conhece essa palavra, eu faço shalom, eu faço a paz, que é um sentido bem abrangente de coisas boas, agradáveis, de ausência de conflito, de tudo completo ali, pleno. Ele cria essas coisas, mas ele também cria situações as mais desagradáveis, no sentido de que vem dele, da soberania dele. Bom, chegamos ao fim do nosso texto. E como é que a gente pode interpretar, quer dizer, antes de mais nada, avaliar como é que isso aconteceu historicamente? Bom, talvez vários de vocês já saibam, eu já falei aqui o que foi que aconteceu, mas descendo a mais detalhes. Ciro começou crescendo grandemente, e enquanto ele estava crescendo e conquistando outros povos, o predominante no mundo era a Babilônia. E a Babilônia tinha levado os judeus cativos décadas antes. E o que foi que aconteceu? Ciro acabou conquistando a Babilônia. O último rei da Babilônia era um rei fraco. Aliás, o grande rei do Império Neobabilônico, que chama, que é o babilônico que nós conhecemos, na verdade é neobabilônico, porque a Babilônia é antiquíssima. Então, o formato que nós conhecemos de Nabucodonosor, etc., é o chamado neobabilônico. Mas o único grande rei desse período foi Nabucodonosor. Depois que ele morreu, o reino foi enfraquecendo, os outros reis foram fracos, e depois de cerca de 20 anos que ele morreu, o reino se acabou. E o último rei, vocês devem ter ouvido falar dele, porque está num certo livro profético do Antigo Testamento, que descreve a noite em que Babilônia caiu. Que livro é esse? Daniel. Daniel, capítulo 5, fala de uma festa profana, terrível, em que o rei estava embriagado, fazendo uma orgia, profanando utensílios do templo, que Nabucodonosor levaram, e naquela noite, Babilônia caiu debaixo dos medo-persas. Então, interessante como o livro de Daniel descreve com detalhes a queda, quer dizer, não a queda em si, mas o que precedeu a queda, inclusive Deus fez uma intervenção ali, escrevendo algo miraculoso, Daniel foi chamado ali para interpretar, isso é outro assunto. Mas naquela noite os persas invadiram Babilônia.
Ciro pessoalmente não estava presente ali, mas o general dele entrou com a tropa dele, e consta que pouco tempo depois, poucas semanas, ele próprio entrou. Eu falei Jerusalém? Não sei, Babilônia, esquece Jerusalém. Jerusalém estava destruída nessa época. Babilônia. Então, mas o que aconteceu? Outubro de 539 a.C., houve essa invasão. E uma curiosidade que alguns historiadores dizem: Babilônia, então, era, como se diz, uma fortaleza inexpugnável. O que é isso? Tinha uma muralha que ninguém conseguia passar. Era grande demais, não tinha quem invadisse. Mas eles descobriram um método de entrar. Eles desviaram as águas do rio Eufrates, onde a Babilônia estava na frente do rio. Eles conseguiram desviar quilômetros de distância, e como as águas baixaram, eles puderam atravessar o rio a pé mesmo, na cintura, não sei exatamente, mas puderam entrar a pé. E foi assim que eles entraram na Babilônia e conseguiram vencer sem nenhuma reação, porque, como falei, o rei irresponsável, Belsazar, estava numa orgia lá, nesse banquete, ofereceram nenhuma reação. Curiosamente, os babilônios não gostavam de Belsazar e do pai dele, Nabonido. Historicamente, se você for ver na história, o último rei da Babilônia seria Nabonido. Só que Nabonido era um rei tão fraco que não estava muito aí para o reino, que colocou o filho dele como corregente. Então, ele mesmo viveu longe de Babilônia. Por isso que, interessante, só um parênteses, alguns dizem, tem gente que é louca para pegar a Bíblia em falhas, né, que não vai conseguir nunca, mas eles pensam que consegue. E alguns diziam: Belsazar não existiu, o último rei da Babilônia foi Nabonido. Só que depois descobriu-se que Nabonido saiu da Babilônia, colocou o filho dele, Belsazar, como corregente. Isso é histórico. Nem precisava ter na história, que a Bíblia é histórica também. Mas, além disso, existem comprovações históricas de que aconteceu isso. Enfim, oficialmente, o último rei, Nabonido, mas, ao mesmo tempo, Belsazar, filho dele, corregente. Tá? Então, para a gente saber como é interessante, como a arqueologia, etc., acabam confirmando o que está nas Escrituras. Vocês estão entendendo aqui, não estou falando muita informação que está confundindo, não, né? Enfim, chegam os medo-persas, invadem Babilônia. Quando Ciro entra, ele é aclamado pelo povo. Ele não entra destruindo pessoas, matando, conquistando, como normalmente se fazia. Não, ele chegou como um herói, e o povo estava tão aborrecido, chateado com os reis anteriores, no caso de Belsazar e Nabonido, que aclamaram: que bom que Ciro está chegando como libertador para a gente. Foi o caso. Bom, e essa profecia aqui, será que o que eu estou explicando aqui já explicou o que nós vimos aqui nessa profecia? Não, aí vem um passo além. O que aconteceu? No ano seguinte que Ciro entrou, aliás, ele entrou no ano 539, acho que eu falei 538, mas ele entrou em 539 a.C., e no ano seguinte, ou seja, 538, pouco tempo depois, ele fez um edito, um decreto, liberando o povo judeu para voltar para a sua terra e reconstruir o templo. Ele estimulou, incentivou fortemente aos judeus: voltem para a sua terra, reconstruam Jerusalém, reconstruam o templo do seu Deus. Foi isso que Ciro fez. Impressionante, cumprindo exatamente aquilo para o qual Deus tinha chamado. Parêntese aqui, ele libertou não só os judeus, mas ele libertou outros povos também. Libertou assim, não é que deixou de ser senhor sobre eles. Não é que libertou, vocês estão livres, façam o que quiserem. Não, ele continuou sendo o senhor deles. Mas libertou no sentido de: voltem para as suas terras, tenham as suas culturas, tenham as suas religiões, eu não vou impedir. Ou seja, ele foi um rei, nesse aspecto, tolerante. Liberdade religiosa. Foi isso que Ciro fez, e até hoje, academicamente, historicamente, se você for ler sobre Ciro II, é ele. Por que é segundo? Porque o avô dele era Ciro, mas o Ciro famoso é esse aqui, é o segundo. Ciro II, que é o Ciro Grande. Se você for ver sobre ele, com certeza vai dizer: ele é famoso mundialmente há séculos, exatamente pela sua tolerância religiosa, por ele ter agido dessa forma, e até hoje ele é tido como um padrão, um modelo elogiável de um rei que age dessa forma com os seus súditos. E assim foi que Deus cumpriu o que ele tinha dito: os judeus voltaram para a sua terra e reconstruíram o templo, como, aliás, tinha sido também profetizado por Deus. Por quem? E dizendo até a duração do exílio, quem sabe? Jeremias tinha dito: até o tempo, vai durar 70 anos e vocês vão voltar. Foi exatamente o que aconteceu, e Deus usou Ciro para fazer isso. Deus poderia ter feito através de anjos, sim, cataclismos, como ele fez no Egito. Lembra, no Egito não teve as 10 pragas? Claro que Deus poderia ter feito a mesma coisa aqui na Babilônia, mas ele não quis. Ele quis agir de forma humana. Não houve nada de miraculoso em Ciro, foi tudo humano.
mas Deus orquestrando tudo para acontecer exatamente dessa forma. Pois bem, alguns aqui podem estar pensando, essa mensagem é interessante em termos históricos e tal, e também para confirmar nossa confiança na palavra do Senhor. Muito bom a gente ter mais essas informações e sermos fortalecidos na veracidade das Escrituras. Mas será que a gente pode tirar mais coisas além disso? Com certeza. Vamos tirar algumas lições do que nós aprendemos aqui, pelo menos 3 delas. 1. Salta aos olhos aqui um certo atributo de Deus. Qual? Soberania. Ele trabalha em ímpios, trabalha em descrentes que nem o conhecem. Curiosidade, Ciro, ele nunca se converteu, que se saiba. Continuou pagão, continuou com a adoração dele, apesar de respeitar Deus, sim, respeitar Javé, sim, o Senhor, Deus de Israel, mas ele próprio não se converteu, não. E outra curiosidade, consta que quando alguns judeus mostraram para ele a profecia de Isaías, essa própria profecia que a gente está lendo, consta, Joséfos conta isso, Flávio Joséfos, um historiador judeu, conta que mostraram para ele, ele leu a profecia de Isaías e ficou impressionado com o nome dele ali, mais ou menos como a historinha que a gente contei aqui antes, né? Viu o seu nome mencionado 100 anos antes de você nascer. Ele viu e ficou impressionado com o poder de Deus e aquilo o estimulou para agir exatamente fazendo isso. Isso é o que as informações históricas que nós temos através de Joséfos, que é bem interessante. Mas, claro, mesmo que ele não tivesse lido a profecia, Deus é poderoso para fazer com que ele cumprisse sem saber de nada. Mas mesmo cumprindo, mesmo honrando, ele não se converteu. E Deus usou um ímpio, mesmo que simpatizante do evangelho, como nós dissemos, né, para cumprir a vontade dele. Agora, uma coisa muito importante aqui, apesar de Deus ser soberano, ele não viola a consciência humana no sentido de forçar a pessoa. Eu sei que nós precisamos de Deus para nos converter, não tenha dúvida. Por causa da depravação total do homem, nós não temos condições de, por nós mesmos, irmos até Deus, é impossível. Se ele não, entre aspas, invadir a nossa alma, ou invasão bendita, com a luz do evangelho e nos fazer entender a verdade, nós não iríamos até ele. É verdade, com toda certeza, nós precisamos dele para nos converter, ninguém vai até ele por conta própria, se não tem condições, mas ele vem e ele nos atrai para si maravilhosamente. O que não viola a nossa vontade. Ninguém de nós se converteu à força. Será que você perguntasse, quem é crente aqui? Não precisa levantar a mão. Acho que talvez todos levantassem. Você se converteu à força, sem querer? Acho que ninguém ia dizer, não, eu quis. Quando eu vi o evangelho, talvez no começo eu não quisesse, não. Eu fui assim, a Ivana que o diga, né? Persegui a Ivana. Mas, enfim, e o pastor Mauro também. Mas era mais ela na época, porque, enfim. Mas vamos lá, alguns talvez ao ouvir o evangelho, não tenha se convertido logo e continuou contra, mas chegou o momento, quando enxergou que aquilo era verdade mesmo, a oportunidade estava aberta diante de nós corremos para o Senhor, foi isso que aconteceu. Então ele não violou nossa vontade, ele operou de uma forma sobrenatural, miraculosa, mas fez de um jeito tal que nós quisemos ir, é verdade. Por outro lado, e quanto àqueles em quem ele não opera, ou será que ele opera em todo mundo? Será que ele opera todo mundo igualmente? Alguns vão, outros não vão? Não, não e não. Arminianos dizem isso, chamam de graça preveniente, que Deus derramou a graça que capacita cada pessoa a ir por conta própria, e depende agora da pessoa, não é mais de Deus. Irmãos, isso não é bíblico, tá? Ou seja, mesmo que Deus não opere soberanamente em todo mundo, ele opera em uns e não opera nos outros, mas ele age de uma forma tal que mesmo os descrentes que não tiveram o Espírito Santo descendo sobre eles, eles são responsabilizados por terem negado. E alguns podem dizer, mas como é que pode conciliar esses dois fatos? Eu posso não saber explicar e nem sei, mas é verdade, porque a Bíblia fala esses dois aspectos. Deus é soberano, não preciso repetir, e a pessoa que não foi, não pode dizer, eu não fui porque Deus não me chamou. Não pode, porque num outro lado, Deus disse, quem quiser, eu recebo. Então ninguém vai chegar a Deus e dizer, eu não tenho culpa de não ter sido escolhido por ti. Não. Deus vai dizer, você quis vir? Não. Então não existe isso. Se alguém quis de fato ir ao Senhor, essa pessoa é aceita. Não podemos, novamente, não entender exatamente como se processa, mas os dois lados são verdadeiros. Deus é soberano, ele vai responsabilizar o homem que não aceitou. Vai. E se ele vai fazer isso, não é injusto. Pelo contrário, é justo. Ele só age com justiça. Tá bom? Voltando, então, nós entendemos por que Deus disse para Ciro, eu estou fazendo isso, Ciro, para que você conheça. E Ciro nunca veio a conhecer. Eu estou fazendo isso para que as nações conheçam. E as nações como um todo se converteram?
Não. O mundo continua mundo, no sentido de ser hostil a Deus. Ou seja, as nações, como nações, não se converteram. Mas a responsabilidade ficou no ombro deles. Deus deu a chance, Deus mostrou, eu estou operando aqui diante de todos, é evidente que eu sou verdadeiro, olha eu agindo, olha eu descrevendo séculos antes o que eu vou fazer, está aqui a profecia, eu estou cumprindo, mas as pessoas não creem. E é isso que acontece hoje. O mundo tem provas abundantes de quem Deus é, mas não aceita. Você vai pregar, eles dizem que é fanatismo, que é coisa de xiita, religioso, crente, radical, quadrado, ultrapassado, enfim, vocês conhecem, vocês sabem muito bem o que é isso. Cada vez tem crescido mais essa noção de que o crente é pessoal bem estranho. Coitado, o mundo não enxerga isso, pois cada vez tem acontecido mais isso. Mas eles são responsabilizados, porque eles podem checar profecias impressionantes, como essa que estamos lendo e diversas outras profecias. Quantas profecias foram cumpridas com a vinda de Cristo? É impressionante. Eles podem checar, tem diante dele, mas não creem. Então, vão ser responsabilizados. As manifestações de Deus na natureza é vulcões, é epidemias, tudo isso Deus mostrando como o ser humano é fraco. E quando ele quiser, ele mostra como ele nos humilha mesmo, mas o ser humano não o busca. Enfim, Deus é soberano, mas o homem é responsável por ele. E o outro ponto acerca da soberania de Deus é que ele usa o mal, já comentei sobre isso, não preciso repetir, mas ele usa o mal sem ele próprio estar agindo de uma forma má. Por que ele faz isso? Ele é justo e o homem caiu no pecado e como juízo, Deus permite que a humanidade colha consequências gravíssimas de Satanás, porque cedeu a Satanás em Adão e Eva. Como eles creram na voz de Satanás e duvidaram, e se rebelaram contra Deus e creram no diabo, até hoje a humanidade colhe consequências gravíssimas disso. Estão debaixo, até certo ponto, do domínio de Satanás, e Deus está acima, operando tudo. Então ele é justo, ele faz isso para manifestar a sua justiça, e ao mesmo tempo ele usa isso soberanamente para nos edificar e nos aproximar dele. Bom, um outro ponto aqui, além de falar da soberania de Deus, é a importância daquele evento em si. Será que foi tão importante assim a queda da Babilônia e Ciro ter liberado os judeus para voltarem? Sim. Por quê? Várias respostas podem ser dadas. Primeiro, porque ele deu uma grande oportunidade para o povo judeu de voltar a ser povo dele, quer dizer, de agir como o povo dele e se arrepender, porque o povo não estava nada bem, por isso que foram para o exílio babilônico, deu uma tremenda oportunidade de conversão, arrependimento e restauração, deu uma grande oportunidade. O segundo templo foi construído ali, importantíssimo isso. O templo de Nabucodonosor destruiu o templo de Salomão, mas agora foi construído o segundo templo, construído por Zorobabel e mais tarde ampliado, embelezado por Herodes, mas continua sendo chamado de segundo templo. Seja como for, eles puderam reconstruir e voltar à sua adoração. Mostra também a fidelidade de Deus em cumprir a sua palavra, como essa profecia que estamos vendo. Outro, o fato dos judeus terem voltado para a sua terra, reedificado Jerusalém, novamente habitado, o templo reconstruído, os sacrifícios voltando a acontecer, tudo aquilo foi fundamental, sabe para quê? Para a vinda de Cristo. Cristo não poderia ter cumprido tantas profecias se os judeus não estivessem na sua terra, em Jerusalém, com o templo. Não vou descer a detalhes muitos não, mas só para comprovar um pouquinho do que eu estou dizendo e atiçar o desejo de vocês de conhecer mais sobre isso. Pensem em quantas coisas Cristo cumpriu profecias que era fundamental que os judeus estivessem de volta à sua própria terra. Ele nasceu em Belém, num contexto de judeus ali. Ele nasceu entre os judeus. Então, os judeus estariam habitando em Belém, pertinho de Jerusalém. Viveu toda a sua vida onde? Nazaré, Galileia ali. Todo o ministério dele, grande parte, foi na Galileia. Também tinha profecias falando disso. Ele estava entre os judeus. É importante que os judeus estivessem habitando ali a Galileia. Já comentei. Algumas coisas que Cristo fez no templo foram profetizadas antes. A purificação do templo, por exemplo, profecias. Ele tinha que cumprir essas profecias com o templo existindo. Então, se o templo não tivesse sido reconstruído, Cristo não poderia ter exercido nem o seu ministério. Aliás, Cristo tinha que ser morto pelos judeus, como povo. Eles verão aquele a quem traspassaram. Os judeus traspassaram a Cristo. Então, eles tinham que ser mortos por aquele povo. O povo tinha que ter um certo poder de conseguir a morte de Cristo. Tinha que ser. O povo tinha que estar voltando. Morreu em Jerusalém, tecnicamente fora da cidade, mais pertinho, logo
Inclusive, o local onde ele morreu em si, hoje estaria dentro da Jerusalém antiga, porque naquele dia ficava fora do muro, então por isso que diz que ele morreu fora da cidade. Mas é praticamente na cidade. Ele morreu em Jerusalém. Todas essas coisas são importantíssimas para que ele pudesse cumprir essas profecias. Além disso, foi importante que os judeus voltassem para a terra por outro motivo, para o cumprimento futuro de restauração da nação, muito maior do que o que aconteceu ali. Os judeus vão ser restaurados na terra de novo. Alguém vai dizer, mas não já estão lá? Sim, mas eles não creem em Cristo. A grande maioria não crê em Cristo, até chegam a perseguir, num certo sentido, os crentes. Eles não matam, não condenam, mas perseguem de outras formas. O judeu não gosta, não concorda de forma alguma que Cristo é o Messias. Então tem isso. Ou seja, até hoje a nação não é salva. E a nação não é próspera no sentido de ter paz. O judeu ter paz hoje, olha o tanto de inimigo ao redor. Até o contrário. Então, você vê o tanto de conflito que existe entre os judeus e outros povos hoje, é completamente diferente do quadro futuro. Então, eles vão estar restaurados na sua terra, restaurados com Deus através de Cristo e em paz entre as nações, e eles sendo superiores às nações. Nada disso está acontecendo hoje. E vai acontecer. Quando Cristo voltar, aí sim, ele vai fazer o templo do milênio, aí vai cumprir todas essas promessas que eu tenho mencionado aqui. E quanto a nós? Onde é que nós estamos inseridos em tudo isso? Nós estamos falando só de judeu. Quer dizer que a importância desse evento foi só para os judeus? Não foi só para os judeus. Primeiro porque no milênio ele vai reinar sobre todas as nações. Então os gentios vão ser abençoados ali. E hoje? Nós estamos bem entre as duas vindas de Cristo. Primeira vinda, onde ele morreu. Segunda vinda, onde ele vai voltar e pisar aqui. Nós estamos entre tudo profetizado, tudo já, apesar de que o Antigo Testamento não joga muita luz nisso, mas nós sabemos que é totalmente dentro do plano de Deus. Sim, e nós estamos bem nessa fase em que ele salva gentios, até o dia em que ele vai nos tirar e vai trazer Cristo para voltar aqui, e é outra história. Mas nós somos abençoados porque estamos inseridos neste contexto em que os judeus rejeitaram, depois vão aceitar. Nós estamos bem dentro desses dois pontos históricos e nós sabemos muito bem as grandes bênçãos que nós temos, as bênçãos salvíficas. Nossa salvação hoje é porque Cristo cumpriu o seu ministério, como já comentamos, e por isso ele pôde nos salvar. Ok? Mas tem mais lições também. Ciro aqui é um tipo de Cristo. Tipo? Como assim? Quando a gente diz a palavra tipo, não é uma espécie de Cristo, não é uma espécie no sentido natural, não é isso. Tipo bíblico, como a gente fala, é alguém que agiu de uma forma que aponta para alguém que viria depois. É um modelo, é um padrão. Então, o que Ciro fez parece com o que Cristo vai fazer. Aponta em alguns aspectos. Já vimos algumas semelhanças. Libertou o povo para voltar para a terra e estimulou a construção do templo. Mas as semelhanças param aí. Será que vocês conseguem perceber alguns contrastes grandes entre Ciro, que Isaías menciona aqui, e Jesus Cristo? Com certeza. Vou falar aqui resumidamente de 6 pontos em que há uma grande diferença entre Ciro e o Senhor Jesus Cristo, para quem ele aponta aqui. Inclusive, um dos motivos pelos quais estamos vendo uma analogia entre ele e Cristo é porque Deus chama ele por 2 termos. Quais? Pastor e ungido. Os 2 se aplicam 100% em Cristo, ou seja, mostra a analogia entre Ciro e Cristo. Mas vamos para as diferenças. Uma delas, Ciro morreu. Aliás, uns 8 anos depois, 8 anos depois do edito dele, morreu. Pouco tempo, 8 anos depois. Acabou-se. E Cristo? Morreu também. Morreu, ficou na morte. Ciro não voltou, não, está morto. Quer dizer, a alma dele, tá aí, sabemos onde, mas imaginamos onde esteja, mas não voltou mais, acabou, cessou a atividade dele, total. E Cristo morreu porque ele quis e ressuscitou no corpo dele, está vivo agora mesmo. Ou seja, nesse sentido, podemos dizer com toda certeza, ele não está morto. Ele tem um corpo vivo, alma dentro do corpo, isso mostra que ele está vivo, um ser humano completo, homem e Deus ao mesmo tempo. O ser humano tem que ter uma alma e tem que ter um corpo, a parte imaterial, a parte material. Se faltar uma das duas, está estranho, a humanidade não está completa, porque Deus criou o homem dessa forma. Cristo tem as duas, tem a parte imaterial, dentro do corpo físico dele, literal, igual o seu, você pode se beliscar, pois alguém pode tocar no Senhor Jesus agora mesmo no céu, porque ele tem um corpo igual, parecido com o nosso, glorificado. Mas ele está vivo, ao contrário de Ciro e de todos os outros que morreram. Olha a grande distinção aqui. Outra distinção,
olha a natureza da salvação operada. A de Ciro foi uma salvação, entre aspas, para voltar ali naqueles dias e reconstruir o templo. Já falamos da importância, não vamos repetir. Mas a salvação que Cristo opera vai muito além de coisas terrenas aqui, construção de um templo físico, voltar para a sua terra, vai muito além. Mexe com a nossa natureza, nos torna coparticipantes da natureza divina, perdoa todos os nossos pecados e dá uma vida eterna, não só bênçãos terrenas, mas principalmente grandes bênçãos na eternidade. Outra diferença, a atitude em relação a Deus. Ciro, por mais respeitoso que fosse de Deus, ele não cria em Deus, não se entregou a Deus, já comentamos. Cristo conhecia intimamente, amava, é um com o Pai, sempre foi. Tudo que ele fez aqui durante a sua encarnação foi voltado para Deus, em amor a Deus, em obediência a Deus. O exemplo maior de obediência de um ser humano a Deus foi Cristo, homem e Deus ao mesmo tempo. Olha a diferença de atitude. Outra, qual foi o preço que Ciro pagou para libertar o povo? Nenhum. Aliás, ele até ganhou, porque ele ganhou uma fama muito boa. Os súditos servem muito melhor quem o trata dessa forma do que não, né? Mas qual foi Cristo, para poder fazer essa salvação, pagou um preço altíssimo. Ele se entregou à morte, vocês sabem muito bem o que está envolvido disso. Outro ponto, Cristo se ofereceu voluntariamente, sabendo de tudo aquilo. Ciro não alcançava exatamente os propósitos de Deus, mas Cristo sabia, ele ofereceu voluntariamente. Eu venho com esse propósito. Outra, Ciro não acompanhou o povo de volta à terra. Como é que ele ia fazer uma coisa dessa? Sair do reino dele para Jerusalém. Ele não acompanhou o povo. Ele foi bom para o povo, mas o povo lá e eu aqui. Preciso completar a frase para ver o contraste. Cristo nos acompanha dia a dia. Lembra a nossa mensagem há 15 dias, né? Ele é a porta das ovelhas, a porta fica ali, mas ele também é o quê? O pastor que vai à frente das ovelhas, acompanha as ovelhas no pasto. Então, ele nos acompanha. Olha, nós temos essa união com ele o tempo inteiro. Estamos unidos com Cristo. Esse é um dos pontos mais interessantes da doutrina da salvação, é a nossa união com Cristo. E, finalmente, nós temos acesso a ele o tempo todo, na decorrência disso. Imagine se alguém quisesse conversar com Ciro, marcar uma audiência, talvez daqui a 6 meses, marcar uma audiência lá, talvez os mais importantes judeus aqui vão... Não, eu não vou receber qualquer um. O representante, o líder dos judeus aqui venha falar comigo e tal. Se é que ele fosse receber, ou seja, uma audiência muito difícil de se conseguir. Com Cristo, com o nosso Deus, precisamos marcar audiência 24 horas por dia, 7 dias por semana. E ainda tem outro ponto, olha o poder de Ciro muito limitado. Cristo não tem limites com o poder que ele opera em nosso benefício. Muitos contrastes entre um e outro. Mas eu quero agora arrumar para a nossa conclusão, trazendo algumas aplicações bem práticas para a nossa vida. Já temos visto aqui sobre a soberania de Deus, sobre o papel de Cristo, algumas coisas da história, e agora como é que a gente pode aplicar tudo isso em nossa vida. Bom, a primeira coisa que eu falei aqui na nossa mensagem foi o quê? Imagine que alguém leu o seu livro, etc. Não foi? E vocês podem ter achado, isso é muito fantástico, muito irreal. Mas é irreal se referindo a um livro terreno feito aqui em 1880 e tal. Mas a coisa em si, de ter o seu nome escrito em um livro, dizendo tudo que você ia fazer, não só algumas coisas, mas tudo, e muito antes de você nascer, isso é real. Sabia que seu nome está escrito em um livro ou em outros? Está. E não só escrito o seu nome, mas tem dito tudo o que você fez, não só algumas coisas, tudo. De bom, né? Não, de bom e de ruim. É só o que eu fiz? Não, o que você pensou também está lá. O que você cochichou para alguém, o que você pensou, o que você sentiu, está tudo lá, em livros. Não literais, físicos, escritos com caneta. Não sei como é o livro, mas que é, porque a Bíblia diz. Eu quero mostrar 2 passagens que falam desse livro. Uma específica de um crente, falando, no teu livro, meus dias estão escritos, vamos já ver. E o outro, falando de descrentes que também têm os nomes escritos em livros. O primeiro deles, acho que você sabe a referência. Nos teus livros foram escritos, quem sabe a referência? Salmo 139. Olha Salmo 139, 16. Olha só.
Salmo 139:16, um salmo de Davi, famosíssimo, até pela onisciência de Deus, e diz assim: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que maravilha! Aqui um servo de Deus falando que no teu livro, eu entendo que seja o livro da vida, estava escrito tudo. E os descrentes? Também vão ter seu nome escrito em livros. Será que tem uma prova bíblica para isso? Tem. Olha Apocalipse 20, versículo 12. Consumação dos tempos, logo antes de se começar novos céus e nova terra, a eternidade futura. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Diz assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que neles estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles estavam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Olha o versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Ou seja, todos têm seus nomes escritos em livros, só que tem uma grande distinção entre dois tipos, categorias de pessoas, só duas categorias, os salvos e os perdidos, não há meio termo. Os salvos estão com o nome escrito no livro da vida, é o que nós vemos aqui. E os que não têm o nome lá, estão escritos em outros livros, livros que vão descrever tudo o que a pessoa fez e ela vai ser condenada por aquelas coisas, porque seus pecados não foram cobertos. Quer dizer que os que estão no livro da vida não tinham pecado? Tinha e muito. E qual é a diferença? Cristo pagou o desse grupo. O sangue de Cristo purificou. Então, o que tem lá de registro não nos condena mais. Vai servir para nossos galardões, até o juízo em hora diferente. Nós vamos ser julgados logo após o arrebatamento da igreja, e esse julgamento aqui é depois do milênio, lá no grande trono branco. Até o momento do julgamento é diferente, mas mesmo que fosse junto, são dois grupos distintos. O livro da vida e os demais livros que vão condenar todos. Ou seja, todo mundo tem seu nome escrito e todas as suas obras registradas. A aplicação aqui é óbvia. Onde está o seu nome escrito? Que está, está. Onde? Nos livros que vão lhe condenar ou no livro da vida? Bom, creio que é o caso da grande maioria, talvez todos aqui, que já tenham passado pela conversão do Senhor Jesus Cristo, e então certamente seu nome sempre esteve no livro da vida. E aqueles que não passaram por esse processo, aceitem a Cristo como Salvador urgente. Você que está aqui, você que vai assistir essa mensagem depois, aceite a Cristo como seu Salvador, então você vai estar garantido que seu nome estava e sempre esteve no livro da vida. Seu nome está lá, suas obras estão registradas, mas vão servir para você ganhar galardões, ou perder galardões, mas não envolve a vida eterna, a salvação que está garantida. Os demais estão garantidos que não podem ser salvos. Então fica essa implicação imediata. Agora, uma coisa importante aqui, nunca pense, mas já está tudo resolvido, eu não posso fazer nada. Não faça isso. Aliás, isso serve para crente e descrente. Quanto ao crente, qual é a exortação aqui? Hajamos da melhor forma possível servindo o nosso Deus. Agora, o que nós estamos querendo dizer com a desculpa? Alguém pode dizer, já está tudo escrito? Está. Então não adianta eu fazer nada. Já que está escrito mesmo, eu não vou me preocupar com isso. Não faça uma loucura dessa. Porque lembra que nós comentamos sobre a soberania de Deus? Ele é soberano e o homem é responsável. Um ponto não anula o outro. E se alguém quiser fazer, eu quero fazer a vontade de Deus, no caso do não crente, eu quero me converter, se converta. Seu nome vai estar no livro da vida. Já estava. Mas não fique pensando, será que está no livro da vida, será que não está? Não pense nisso. Diga, se converta, pronto. Faça a sua parte. E você vai descobrir que Deus já tinha colocado lá. Mas faça a sua parte, não fique relaxando porque eu não sei o que Deus colocou. Não faça isso. E isso vale para crente. Não fique achando, mas já está tudo escrito, então pouco importa como é que eu vou me esforçar, ou não espiritualmente. Não. Decida, eu quero servir o meu Deus. Eu quero fazer da minha vida aqui, minha vida curta, como foi a de Ciro, poucos anos depois desse grande feito da vida dele, ele morreu, e não sabemos quanto tempo nós temos de vida, nossa vida é muito efêmera, pode durar muito, pode durar pouco, seja como for, tudo é muito, muito rápido, muito volátil. Decida, eu quero aproveitar cada dia que Deus me deu para servi-lo. Faça isso.
E não fique pensando, o que Deus já colocou? Não, faça isso. O que Ele quer que você faça é decisão e consagração e serviço, obediência, crescer no amor, no conhecimento das Escrituras. Isso Ele quer. Quando você fizer isso, quando nós fizermos isso, nós vamos descobrir, puxa, Deus já tinha escrito isso. Porque, olha o mistério da soberania dele versus a nossa decisão. Mas que nós façamos isso. Finalmente, nós estamos aqui, esperando Cristo voltar, e enquanto isso, aplicando tudo isso que nós ouvimos de Ciro para nós. É uma aplicação, não é um cumprimento literal disso, mas é aplicando para nós, que o cumprimento é futuro, mas a aplicação é, Cristo está nos usando hoje, assim como Ele usou Ciro, Ele usa você e eu para edificar o povo dele. Talvez nenhum de nós vai fazer algo na vida tão grande, em termos históricos, como Ciro fez. Foi grande, envolveu uma nação inteira, várias nações. Talvez nenhum de nós chegue nisso, provavelmente não. Mas o que nós fizermos em prol do povo do Senhor, que é o nosso povo, promovendo a edificação deles, a edificação do templo espiritual hoje, que é a igreja, assim como os judeus edificaram o templo e Ciro promoveu isso, resolva. Eu quero promover a edificação do corpo de Cristo, do santuário, inclusive que eu faço parte, você faz parte. Eu quero promover. Olha, Deus vai fazer com que o seu trabalho prospere muito, se for decisão sincera. Ele vai cumprir esse desejo do seu coração, com certeza. É a vontade dele, com certeza. Ele vai lhe dar condições, vai aplainar os terrenos. É difícil servir ao Senhor, mas com certeza é dificílimo. Esse mundo é terrível, é muito difícil. Mas ele vai aplainar os terrenos igual ele fez aqui com Ciro. Vai passar por montanhas, vai passar por vales, por ravinas, sei lá, vai passar. Deus vai dar um jeito dele ir. Eu vou viabilizar. Cristo vai viabilizar que nós possamos servi-lo, mesmo em meio a grandes dificuldades. Ciro enfrentou dificuldades, nós vamos enfrentar dificuldades, mas ele garante, eu vou fazer isso, eu vou dar condições de você me servir e eu vou abrir portas, eu vou abrir oportunidades, coisas intransponíveis, portões de bronze, é difícil de entrar, ele vai fazer como ele quiser, ele é soberano, pode ser que não converta ninguém, pode ser que converta muitos, mas ele vai agir. Então, circunstâncias impossíveis para nós, estou fazendo essa aplicação, se você decidir, eu quero ser fiel e que Deus me use como usou Ciro, só que diferente, porque Ciro não fez para o Senhor de uma forma consagrada, como já comentamos, mas eu quero fazer consagradamente. Se você decidir, ele vai fazer tudo isso, quebrar portas de bronze, quebrar trancas de ferro, vai fazer de alguma forma do modo dele. Você pode nem ver os resultados aqui, fica até um pouco frustrado, mas ele vai fazer. E quando nós estivermos na presença do Senhor, ele vai elogiar muito, meu servo bom, servo fiel. Vai dar glórias a ele próprio, né? E nos honrar, nos elogiar por nós termos sido fiéis a ele. Vamos fazer isso. Aproveita que seu nome está escrito, aproveita para servir esse Deus maravilhoso que tem nossa vida nas mãos dele e sirvamos a ele, edificando o corpo dele e crescendo mais no conhecimento dele. Amém? Santo Deus, muito obrigado por essas palavras, que tu nos edifique a todos, em nome de Cristo. Amém.